Cuspi na imagem de Nossa Senhora Aparecida. E no mesmo momento, algo tomou minha voz. 3 anos se passaram até o dia em que tudo mudou de novo. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Meu nome é Reinaldo. E naquele domingo de outubro, na frente de toda a minha tropa, eu segurei a imagem de Nossa Senhora Aparecida que minha mãe tinha colocado no meu armário do quartel e cuspi nela. Olhei para os soldados ao redor e disse que aquilo era superstição de gente fraca. Joguei a imagem no lixo e ri da cara de todos que ficaram me olhando com horror. No mesmo instante, senti minha garganta fechar. Foi como se algo dentro de mim tivesse se rasgado. Tentei engolir e não consegui. Tentei tossir e nada saiu. O ar entrava, mas era como se minha voz tivesse sido arrancada de dentro de mim. Os soldados continuavam me olhando, mas agora com uma expressão diferente. Não era mais medo do sargento. Era outra coisa. Pena, talvez. Ou espanto. Fiz um gesto brusco com a mão, mandando todos embora, e fui para o banheiro. Tranquei a porta e me olhei no espelho. Meu rosto estava vermelho, suado. Abri a boca e tentei falar de novo. Nada. Nenhum sussurro. Soquei a pia com tanta força que machuquei a mão. Saí dali bufando, empurrando quem passava na frente. Eu sempre fui assim. Desde menino, meu pai dizia que eu tinha o coração duro. Ele morreu quando eu tinha 12 anos. E eu jurei que nunca ia ser fraco como ele, que morreu de ataque cardíaco depois de anos trabalhando feito condenado para sustentar a gente. Minha mãe, Dona Conceição, era o oposto. Rezava o dia inteiro, acendia vela, ia na missa toda semana. Eu olhava para aquilo e sentia raiva. Achava que ela estava desperdiçando a vida dela, se iludindo com promessas vazias. Quando entrei para o exército aos 18 anos, encontrei o que eu achava que era o meu lugar. Disciplina, hierarquia, controle. Ali, ninguém chorava, ninguém rezava, ninguém pedia ajuda. Você resolvia seus problemas sozinho ou era esmagado. Eu adorava aquilo. Subi rápido. Virei cabo, depois sargento. Minha reputação era de homem duro, inflexível, que não passava a mão na cabeça de ninguém. Se um soldado chegava atrasado, eu fazia ele pagar. Se alguém reclamava, eu humilhava na frente dos outros. E se alguém ousasse falar de Deus, de religião, de fé, eu destruía. Chamava de fracassado, de covarde, de homem sem coluna. Casei com Mariana aos 23 anos. Ela era bonita, alegre, e eu achava que ela ia me completar. Mas logo descobri que ela era católica praticante. Ia na missa todo domingo, rezava antes de dormir, queria batizar os filhos. Eu deixava, mas zombava. Quando ela voltava da igreja, eu perguntava se tinha conseguido alguma resposta lá em cima e ria da cara dela. Mariana aguentava calada, mas eu via nos olhos dela que aquilo doía. Tivemos 2 filhos, Lucas e Beatriz, crianças lindas, cheias de vida. Mariana insistia em levar eles para a catequese, e eu deixava, mas sempre fazendo piadas. Quando Lucas me perguntava se Deus existia, eu respondia que Deus era desculpa para quem não tinha coragem de enfrentar a vida. Beatriz, mais sensível, chorava quando eu falava assim. Mas eu não ligava. Achava que estava preparando eles para o mundo real, um mundo onde ninguém ia ajudar, onde só os fortes sobreviviam. Minha mãe tentava me convencer. Aparecia em casa com terços, com imagens de santos, com livros de oração. Eu mandava ela guardar aquilo. Uma vez, ela deixou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no meu criado mudo, e eu joguei pela janela. Ela chorou tanto que Mariana teve que levá-la embora. Minha mãe dizia que estava rezando por mim todos os dias, que um dia eu ia entender. Eu ria e dizia que ela estava perdendo tempo. No quartel, a situação era pior. Eu tinha um soldado, o Rodrigo, que era evangélico. Ele carregava uma Bíblia pequena no bolso e, às vezes, lia durante o intervalo. Eu fazia questão de humilhar ele. Chamava ele de fanático, de alienado, de fraco. Um dia, peguei a Bíblia dele e rasguei na frente de todo mundo. Ele não reagiu. Só me olhou com uma tristeza profunda e saiu. Os outros soldados ficaram em silêncio. Eu senti uma pontada estranha no peito, mas ignorei. Achava que aquilo era sinal de fraqueza e eu não podia me dar ao luxo de ser fraco. Então chegou aquele domingo de outubro. Minha mãe tinha vindo na semana anterior e, sem eu saber,
colocou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro do meu armário no quartel. Eu só descobri no sábado, quando fui pegar meu uniforme. Fiquei furioso. Levei a imagem para casa e joguei na cara dela, gritando que eu não queria aquelas coisas perto de mim. Ela me implorou para não desrespeitar. Disse que aquilo era sagrado, que eu estava brincando com coisa séria. Eu ri e disse que ia provar que aquilo não era nada. No domingo, levei a imagem de volta para o quartel. Durante a formação, na frente de todos, tirei ela do bolso, segurei no alto e cuspi. Disse bem alto que aquilo era superstição de gente ignorante, que quem acreditava naquilo era patético. Os soldados ficaram paralisados. Alguns abaixaram a cabeça. Outros me olhavam com choque. Eu joguei a imagem no lixo e ri. E então, naquele exato momento, senti minha garganta se fechar. Tentei falar e não consegui. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Nos dias seguintes, tentei de tudo. Fui ao médico do quartel que me examinou e não encontrou nada. Me mandou para um otorrinolaringologista. Fiz exames de laringe, de cordas vocais, tomografia, ressonância. Tudo normal. Os médicos ficavam confusos. Minha garganta estava perfeita. Não havia nenhuma lesão, nenhuma inflamação, nenhuma explicação física para o que estava acontecendo. Tentei escrever, fazer gestos, mas a frustração era insuportável. Eu era um homem que comandava através da voz, da autoridade, e agora estava mudo. No quartel fui afastado do comando direto. Me colocaram em funções administrativas longe dos soldados. Minha carreira, que tinha sido construída com ferro e disciplina, desmoronou em questão de semanas. Mariana tentava me ajudar, mas eu a empurrava. Escrevia bilhetes furiosos, quebrava coisas, batia nas paredes. As crianças começaram a ter medo de mim. Lucas parou de me procurar. Beatriz chorava quando eu chegava perto. Minha mãe aparecia de vez em quando, sempre com aquele olhar de piedade que me deixava ainda mais furioso. Ela dizia que aquilo era um sinal, que eu precisava pedir perdão. Eu a expulsava de casa com gestos violentos. Os meses se arrastavam. Fui a psiquiatras que sugeriram que o problema era psicológico. Me receitaram antidepressivos, ansiolíticos. Nada funcionava. Tentei hipnose, acupuntura, terapias alternativas. Gastei todo o dinheiro que tínhamos guardado. Mariana precisou voltar a trabalhar para sustentar a casa, porque meu salário tinha caído drasticamente com o afastamento. Ela trabalhava o dia inteiro e ainda cuidava das crianças, enquanto eu ficava em casa trancado no quarto, bebendo. A bebida era a única coisa que me dava um alívio momentâneo, que me fazia esquecer por algumas horas o inferno em que eu tinha transformado minha vida. Mas quando o efeito passava, a realidade voltava ainda mais pesada. Eu acordava no meio da noite suando frio, lembrando daquela cena no quartel, da imagem sendo jogada no lixo, do cuspe descendo pelo rosto de gesso de Nossa Senhora. E então vinha o desespero. Um desespero tão profundo que parecia me engolir. 1 ano se passou. Depois 2. Depois 3. 3 anos sem pronunciar uma única palavra. Minha vida tinha se tornado um silêncio insuportável. Parei de sair de casa. Parei de tentar me comunicar. Passava os dias deitado, olhando para o teto, sentindo um ódio tão grande de mim mesmo que era como se estivesse sendo devorado por dentro. Mariana estava no limite. Ela tinha emagrecido, tinha olheiras profundas e eu sabia que era culpa minha. As crianças tinham crescido sem um pai presente. Lucas, que agora tinha 14 anos, mal me olhava. Beatriz, com 12, tinha parado de chorar. Ela só me ignorava, como se eu fosse um móvel quebrado no meio da sala. Minha mãe continuava aparecendo, mas agora ela só entrava, deixava uma marmita na geladeira e ia embora. Não tentava mais falar comigo. Eu acho que ela tinha desistido. E isso, de alguma forma, doía mais do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Foi num sábado à noite quando tudo desmoronou de vez. Mariana entrou no quarto, colocou uma pasta de papéis na cama e disse, com a voz cansada, que não aguentava mais, que tinha tentado de tudo, que tinha sido paciente, mas que não podia continuar vivendo daquele jeito. Ela abriu a pasta e mostrou os papéis do divórcio. Disse que ia embora com as crianças, que ia morar com a mãe dela e que eu podia ficar com a casa. Não esperou resposta. Saiu do quarto, arrumou as malas dela e das crianças e foi embora. Ouvi a porta batendo.
Ouvi o carro ligando. Ouvi o silêncio voltando, mais pesado do que nunca. Fiquei ali sentado na cama, olhando para aqueles papéis, sentindo que tinha perdido tudo. Tudo! Minha carreira, minha família, minha dignidade. E não conseguia nem gritar. Não conseguia nem chorar direito, porque a raiva estava tão enraizada em mim que nem as lágrimas saíam com facilidade. Passei a noite inteira acordado. Andei pela casa vazia, olhando as fotos na parede, as coisas das crianças espalhadas, as marcas de uma vida que eu tinha destruído. Me sentei no chão da sala com as costas apoiadas no sofá e pela primeira vez em 3 anos chorei de verdade. Chorei com soluços, com o corpo tremendo, com as mãos apertando o peito, como se quisesse arrancar aquela dor de dentro de mim. E então, no meio daquele choro, lembrei da minha mãe. Lembrei dela dizendo que eu precisava pedir perdão, que aquilo era um sinal, que Deus estava tentando me falar. E pela primeira vez, em vez de sentir raiva, senti medo. Medo de que ela estivesse certa. Medo de que eu tivesse cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Medo de que o silêncio fosse eterno. Peguei o celular com as mãos tremendo e escrevi uma mensagem para ela. Mãe, me leva até a Basílica. Por favor. Apertei enviar e esperei. 2 minutos depois, a resposta veio. Amanhã de manhã eu te busco, meu filho. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitado no escuro, ouvindo o relógio da sala bater as horas, uma por uma. Pensava em tudo o que tinha feito, em cada pessoa que tinha machucado, em cada palavra cruel que tinha dito. Pensava no Rodrigo, o soldado evangélico cuja Bíblia eu tinha rasgado. Pensava em Mariana, que tinha me amado mesmo quando eu não merecia. Pensava em Lucas e Beatriz, que tinham crescido com um pai que só sabia gritar e humilhar. E pensava na minha mãe, que nunca tinha desistido de mim, mesmo depois de tudo que eu fiz. Quando o sol começou a nascer, me levantei e tomei banho. Me olhei no espelho e mal reconheci o homem que estava ali. Tinha emagrecido, o cabelo estava grisalho, o rosto marcado por rugas profundas que não existiam 3 anos atrás. Parecia um velho. Parecia alguém que tinha desistido de viver. Vesti uma roupa limpa e esperei. Às 7 da manhã, ouvi a buzina do carro da minha mãe. Peguei a carteira e saí. Ela estava sentada no banco do motorista, com o rosto cansado, mas os olhos cheios de esperança. Não disse nada. Eu entrei no carro e ela começou a dirigir. A viagem até Aparecida levava umas 3 horas. Ficamos em silêncio a maior parte do tempo. Ela ligou o rádio numa estação católica e ouvi as músicas e as orações sem reagir. Antes eu teria desligado na hora, teria zombado. Mas agora só ouvia. Tinha uma música que falava sobre perdão, sobre recomeço, sobre ser acolhido mesmo depois de errar. Senti um aperto no peito. Minha mãe olhou para mim de relance e colocou a mão no meu joelho, apertando de leve. Foi um gesto simples, mas me fez sentir que eu não estava completamente sozinho. Quando chegamos em Aparecida, o estacionamento estava lotado. Era domingo e milhares de pessoas tinham ido até ali. Saímos do carro e começamos a caminhar em direção à Basílica. Eu nunca tinha entrado ali. Sempre achei que era desperdício de tempo. Mas agora, olhando para aquela construção enorme, senti algo diferente. Não sei explicar. Era como se o peso que eu carregava ficasse um pouco mais leve, só de estar ali. Entramos pela porta principal. O lugar estava cheio, mas havia um silêncio respeitoso, pontuado apenas pelos sussurros de orações e pelo som dos passos ecoando no chão de mármore. Minha mãe me guiou até a frente, onde ficava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu olhei para aquela imagem pequena, escura, protegida por um vidro, e senti uma vergonha tão grande que quase virei as costas e saí correndo. Como eu tinha ousado cuspir numa imagem dela? Como eu tinha jogado aquilo no lixo como se fosse nada? Minha mãe me puxou de leve e ajoelhou ao meu lado. Fechei os olhos e, pela primeira vez na vida, tentei rezar de verdade. Não sabia as palavras certas, não sabia o que dizer. Só repetia na minha cabeça: me perdoa, me perdoa, me perdoa. As lágrimas começaram a descer, quentes, molhando meu rosto. Senti uma dor no peito, como se algo estivesse se partindo ali dentro. E então veio uma paz tão profunda, tão envolvente, que parecia que eu estava sendo abraçado por algo maior do que eu conseguia entender.
Foi naquele momento que senti minha garganta se mexer. Foi sutil, quase imperceptível, mas eu senti. Tentei engolir e consegui. Tentei forçar um som e saiu um ruído rouco fraco, mas real. Abri os olhos, assustado, e olhei para minha mãe. Ela estava me olhando com os olhos arregalados. Tentei de novo. Perdão, eu disse, e a voz saiu quebrada, mas clara. Perdão, repeti, agora mais alto. As pessoas ao redor começaram a olhar. Minha mãe caiu no chão, soluçando, com as mãos no rosto. Eu conseguia falar. Depois de 3 anos, eu conseguia falar de novo. Levantei e olhei para uma imagem de Nossa Senhora. Obrigado, eu disse com a voz ainda falhando. Obrigado. Senti os joelhos fracos, como se tivesse corrido uma maratona. Minha mãe me abraçou com tanta força que quase me derrubou. Ficamos ali, os dois chorando, enquanto as pessoas ao redor começavam a rezar conosco. Alguém colocou a mão no meu ombro. Alguém disse que era um milagre. Eu sabia que era. Saímos da basílica horas depois. Minha voz ainda estava fraca, rouca, mas estava lá. Eu falava devagar, testando cada palavra como se fosse a primeira vez. No caminho de volta, conversei com minha mãe. Pedi desculpas por tudo. Por cada vez que a expulsei de casa, por cada vez que zombei da fé dela, por ter jogado aquela imagem pela janela. Ela só chorava e dizia que tinha rezado todos os dias por aquele momento, que nunca tinha perdido a esperança. Quando chegamos em casa, já era noite. Entrei e liguei para Mariana. Ela atendeu com a voz cansada. Mariana, eu disse, e ela ficou em silêncio do outro lado. Você está falando? Ela perguntou incrédula. Sim, eu respondi. Eu fui até Aparecida. Eu consegui. Ela começou a chorar. Disse que não sabia o que dizer, que precisava de tempo para processar. Eu entendi. Disse que ia esperar o tempo que fosse necessário, que ia fazer tudo diferente. Desliguei o telefone e me sentei no sofá, sentindo aquela paz ainda me envolvendo. Pela primeira vez em 3 anos, consegui dormir sem pesadelos. Os dias seguintes foram estranhos. Minha voz voltou aos poucos, mas não era a mesma de antes. Era mais suave, mais cuidadosa. Eu falava devagar, escolhendo as palavras como se cada uma delas tivesse peso. Voltei ao quartel para resolver minha situação. Fui até o comando e expliquei o que tinha acontecido. Alguns acreditaram, outros acharam que era coincidência, que o problema tinha sido psicológico e que finalmente tinha se resolvido. Não discuti. Pedi para voltar ao serviço ativo, mas dessa vez em funções diferentes. Não queria mais comandar tropas. Queria trabalhar com apoio, com logística, com coisas que não exigissem que eu gritasse ou humilhasse ninguém. Aceitaram. Meu primeiro dia de volta foi difícil. Os soldados me olhavam com curiosidade, alguns com desconfiança. Eu sabia que muitos ainda lembravam do homem que eu tinha sido. Procurei o Rodrigo, o soldado evangélico cuja Bíblia eu tinha rasgado. Ele ainda estava lá. Chamei ele para conversar em particular. Quando ficamos sozinhos, pedi desculpas. Disse que tinha sido um covarde, um idiota, que ele não merecia o que eu fiz. Ele me olhou por um longo tempo, em silêncio, e então estendeu a mão. Eu já tinha te perdoado, ele disse. Mas obrigado por vir me dizer isso. Aquilo me marcou. O perdão dele foi tão simples, tão genuíno, que me fez entender algo que eu nunca tinha entendido antes. A força da humildade. Comecei a procurar outros soldados que eu tinha humilhado ao longo dos anos. Não foi fácil. Alguns não quiseram falar comigo. Outros aceitaram minhas desculpas, mas com reservas. E estava tudo bem. Eu não esperava que todos me perdoassem de imediato. Eu só precisava fazer a minha parte. Em casa, as coisas demoraram mais. Mariana não voltou logo. Ela disse que precisava de tempo, que as feridas eram profundas demais. Eu entendi. Continuei morando sozinho, mas agora visitava ela e as crianças toda semana. Levava almoço, ajudava com as tarefas da casa, conversava com Lucas e Beatriz. No começo eles ficavam tensos, distantes. Lucas mal me olhava. Beatriz respondia com monossílabos, mas eu não desisti. Toda semana eu estava lá, mostrando que eu era diferente, que eu tinha mudado de verdade. Comecei a ir à missa com minha mãe. No começo era estranho. Eu não sabia as orações, não sabia quando ajoelhar, quando levantar. Mas aos poucos fui aprendendo e comecei a gostar. Tinha algo naquele silêncio da igreja, naquelas orações repetidas
que me trazia uma calma que eu nunca tinha sentido. Passei a carregar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no bolso, não como superstição, mas como lembrança. Lembrança de que eu não tinha controle sobre nada, de que a vida era maior do que eu, de que existia algo além da minha arrogância. 6 meses depois de voltar a falar, Mariana me ligou. Disse que queria conversar. Nos encontramos num café perto da casa dela. Ela estava diferente, mais leve. Disse que tinha visto as mudanças em mim, que as crianças tinham comentado, que ela mesma tinha notado, mas que ainda tinha medo. Medo de que eu voltasse a ser o homem que eu era antes. Eu segurei a mão dela e disse que entendia, que o medo dela era válido, que eu não podia prometer que seria perfeito, mas que ia tentar todos os dias ser melhor. Ela chorou. E então disse que queria tentar de novo, que ia voltar para casa mais devagar, um dia de cada vez. Eu concordei. Mariana voltou 2 semanas depois. As crianças também. A casa voltou a ter vida, mas dessa vez era diferente. Eu não gritava mais, não humilhava, conversava. Pedia desculpas quando errava. Brincava com Lucas e Beatriz. Ajudava Mariana com a casa. Ia à missa com eles todo domingo. Lucas começou a se abrir comigo. Me contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre as coisas que gostava. Beatriz voltou a sorrir quando eu chegava perto. E Mariana, aos poucos, voltou a me olhar com carinho. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi real. 1 ano depois, renovamos nossos votos na igreja. Foi uma cerimônia simples, só com a família e alguns amigos próximos. Mas foi o dia mais importante da minha vida, porque dessa vez eu sabia o que significava aquele compromisso. Sabia o que era amar de verdade. Hoje, olho para trás e vejo o quanto eu estava perdido. Achava que era forte, mas era só orgulhoso. Achava que tinha controle, mas estava completamente fora de controle. Aqueles 3 anos de silêncio não foram castigo. Foram a única forma de me fazer parar, de me fazer ouvir algo além da minha própria voz, de me fazer entender que existia algo maior do que eu, algo que eu não conseguia controlar, algo que exigia humildade. Carrego a imagem de Nossa Senhora Aparecida no bolso todos os dias. Às vezes, quando estou no trânsito ou esperando em algum lugar, tiro ela do bolso e olho. E agradeço. Agradeço por ter tido a chance de recomeçar, por ter sido perdoado, por ter encontrado a paz que eu nunca soube que estava procurando. Minha mãe diz que foi um milagre. Mariana diz que foi a graça de Deus. Eu só sei que fui salvo, salvo de mim mesmo. E que agora, pela primeira vez na vida, eu sei o que é viver de verdade. Você já sentiu que estava tão perdido que só um milagre poderia te salvar? No quartel, minha presença mudou. Antes, eu entrava numa sala e todos se calavam de medo. Agora, quando eu entrava, as pessoas continuavam conversando. E isso era bom. Significava que eu não era mais aquele homem que impunha respeito através do terror. Comecei a ajudar os soldados mais novos de uma forma diferente. Ouvia os problemas deles, dava conselhos, tentava entender as dificuldades. Tinha um soldado, o Gabriel, que estava passando por problemas em casa. A esposa dele estava doente e ele não conseguia se concentrar no trabalho. Antes, eu teria o humilhado, teria dito que problemas pessoais ficavam do lado de fora do quartel. Mas dessa vez, sentei com ele, conversei e ajudei a conseguir uma licença para que ele pudesse cuidar dela. Ele me agradeceu com lágrimas nos olhos, e aquilo me fez sentir algo que eu nunca tinha sentido antes, útil de verdade. Não através da força, mas através da compaixão, voltei a ter contato com antigos colegas do exército. Muitos tinham ouvido sobre o que aconteceu comigo. Alguns achavam que era lenda, outros ficavam curiosos. Um deles, o tenente Marcelo, me ligou e pediu para conversar. Nos encontramos num bar, e ele me contou que estava passando por uma crise. Estava se divorciando, tinha perdido a guarda dos filhos e estava bebendo todos os dias. Disse que tinha ouvido minha história e queria saber se era verdade. Eu contei tudo, desde o momento em que cuspi na imagem até o dia em que recuperei minha voz. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse que não sabia se acreditava em Deus, mas que sabia que precisava de ajuda. Ofereci levar ele comigo na próxima vez que fosse à missa. Ele aceitou. Fomos juntos no domingo seguinte. Ele não rezou, não participou, só ficou sentado, observando. Mas no final me agradeceu.
Disse que tinha sentido uma paz que não sentia há muito tempo. Minha relação com as crianças continuou melhorando. Lucas começou a me chamar para jogar bola, para assistir filmes juntos. Beatriz voltou a me abraçar quando eu chegava em casa. Um dia, ela me perguntou se eu realmente acreditava que tinha sido um milagre. Eu disse que sim. Ela ficou pensativa e então perguntou se eu achava que Deus ouvia as orações dela também. Segurei a mão dela e disse que tinha certeza. Que Deus ouvia todas as orações, mesmo as silenciosas, mesmo as que a gente tinha vergonha de falar em voz alta. Ela sorriu e me abraçou. Naquela noite, Mariana me disse que Beatriz tinha comentado com ela que estava feliz por ter o pai de volta. E aquilo, mais do que qualquer outra coisa, me fez entender o tamanho da graça que eu tinha recebido. Não era só sobre recuperar minha voz. Era sobre recuperar minha família. Comecei a participar de um grupo de oração na paróquia. Antes eu teria achado aquilo ridículo, mas agora era um dos momentos mais importantes da minha semana. Tinha gente de todas as idades, de todas as histórias. Tinha uma senhora, Dona Maria, que tinha perdido o filho num acidente de carro. Tinha um jovem, o Pedro, que estava lutando contra o vício em drogas. Tinha uma mulher, a Cláudia, que tinha sobrevivido a um câncer. Cada um carregava suas dores, suas histórias, e todos se apoiavam. Eu comecei a compartilhar minha história naquele grupo. No começo foi difícil. Tinha vergonha de admitir o quanto eu tinha sido cruel, o quanto eu tinha desrespeitado a fé dos outros. Mas eles me acolheram. Disseram que Deus não olhava para o nosso passado, mas para o nosso presente. E aquilo me libertou de uma forma que eu não sabia que era possível. Percebi que confessar meus erros não me fazia fraco. Me fazia humano. Minha mãe, que sempre foi minha maior intercessora, começou a adoecer. Nada grave, só a idade chegando, o corpo cansando. Mas ver ela mais frágil me deixava triste. Passei a visitá-la todos os dias. Levava almoço, conversava, rezava com ela. Um dia, ela segurou minha mão e disse que tinha esperado a vida inteira para ver aquele momento. Para me ver em paz, com a família reunida, com fé no coração. Disse que agora podia partir tranquila, sabendo que eu estava bem. Eu chorei e disse que ela não ia a lugar nenhum, que ainda tinha muito tempo com a gente. Ela sorriu e disse que estava nas mãos de Deus. E eu, que antes teria zombado daquela frase, só apertei a mão dela e agradeci. Agradeci por ela nunca ter desistido de mim, por ter rezado, mesmo quando parecia que não havia mais esperança. Ela foi a ponte entre eu e Deus. E eu nunca vou esquecer disso. Os anos começaram a passar com uma leveza que eu nunca tinha conhecido. Não que tudo fosse perfeito, mas agora eu tinha algo que faltava antes: esperança. Esperança de que as coisas podiam melhorar, de que eu podia ser melhor. Lucas se formou no ensino médio e decidiu que queria seguir carreira militar, como eu. No começo fiquei com medo. Medo de que ele se tornasse o homem que eu tinha sido. Mas quando conversamos sobre isso, ele me disse algo que me marcou. Pai, eu quero ser militar, mas quero ser como você é agora, não como você era antes. Aquilo me encheu de orgulho e de responsabilidade. Percebi que meus filhos estavam me observando, aprendendo com meus erros e com meus acertos, e que eu tinha a chance de ser um exemplo diferente. Lucas entrou para a academia militar e eu fui com ele no primeiro dia. Vi ele de uniforme e senti uma emoção que não consegui segurar. Ele me abraçou e disse que ia fazer diferente, que ia liderar com respeito, não com medo. Beatriz escolheu um rumo diferente. Ela sempre foi mais sensível, mais voltada para as artes. Começou a estudar música, a tocar violão na igreja. Tinha uma voz linda e quando ela cantava, parecia que o tempo parava. Eu ia assistir todos os ensaios, sentado lá no fundo, só observando. Depois dos ensaios a gente conversava. Ela me contava sobre os sonhos dela, sobre querer usar a música para ajudar as pessoas. Eu dizia que ela tinha um dom e que Deus ia usar aquilo de forma especial. Um dia, ela me perguntou se eu me arrependia de tudo o que tinha feito. Eu disse que sim, mas que também era grato, porque aquele sofrimento tinha me transformado. Ela ficou pensativa e então disse que achava que a gente precisava passar por coisas difíceis para entender o valor das coisas simples. E eu concordei.
Ela era sábia demais para a idade dela. Mariana e eu chegamos aos 20 anos de casamento. Fizemos uma festa pequena em casa, só com a família e os amigos mais próximos. Durante a festa, eu pedi a palavra e agradeci a ela. Agradeci por não ter desistido de mim, por ter aguentado os piores momentos, por ter acreditado que eu podia mudar. Disse que ela era a mulher mais forte que eu conhecia e que eu não merecia o amor dela. Mariana chorou e todo mundo chorou junto. Depois ela me disse que tinha valido a pena, que ver o homem que eu me tornei tinha valido cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de dúvida. Naquela noite, quando todos foram embora e ficamos só nós dois, sentamos no sofá e conversamos sobre tudo. Sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. E pela primeira vez eu me senti completo. Não perfeito, mas completo. No quartel, fui promovido a subtenente. Não era uma posição de comando direto, mas eu não queria isso. Preferia trabalhar nos bastidores, ajudando a organizar treinamentos, dando suporte aos oficiais, cuidando da logística. E estava feliz assim. Os soldados mais novos me procuravam para conversar, para pedir conselhos. Eu virei uma espécie de mentor informal. Um deles, o soldado Anderson, estava pensando em desistir. Disse que não aguentava a pressão, que achava que não era forte o suficiente. Eu sentei com ele e contei minha história. Contei sobre como eu achava que força era nunca mostrar fraqueza, nunca pedir ajuda, e como isso quase destruiu minha vida. Disse que a verdadeira força estava em reconhecer os limites, em pedir ajuda quando necessário, em ser humilde. Ele me ouviu com atenção e no final disse que ia continuar, que ia tentar de novo. Meses depois, ele me procurou para agradecer. Disse que tinha conseguido superar as dificuldades e que agora estava melhor. Voltei a ter contato com o Rodrigo, o soldado evangélico. Ele tinha se tornado pastor de uma igreja pequena na periferia. Me convidou para conhecer o trabalho que fazia lá. Fui num sábado à tarde. A igreja era simples, num galpão reformado, mas estava cheia de vida. Tinha crianças correndo, adolescentes conversando, adultos preparando comida para distribuir. Rodrigo me mostrou tudo, falou sobre os projetos sociais, sobre como a igreja estava ajudando a comunidade. Me convidou para falar com o pessoal. No começo fiquei sem jeito, mas aceitei. Contei minha história para aquele grupo de pessoas. Contei sobre minha arrogância, sobre o desrespeito, sobre os 3 anos de silêncio, sobre o milagre. Quando terminei, tinha gente chorando. Uma mulher se levantou e disse que tinha um filho que era exatamente como eu tinha sido, orgulhoso, intolerante, agressivo. Perguntou se eu podia conversar com ele. Eu disse que sim. Semanas depois conheci o filho dela. Ele era fechado, defensivo, mas eu falei com calma, contei minha experiência e deixei claro que não estava ali para julgá-lo, mas para compartilhar. No final ele me agradeceu. Disse que ia pensar. Minha mãe começou a piorar. O corpo dela, que sempre foi forte, começou a enfraquecer. Ela teve uma queda e fraturou o quadril. Precisou fazer cirurgia e ficou meses se recuperando. Eu e Mariana cuidamos dela em casa. Levávamos ela para as consultas, fazíamos as fisioterapias, ajudávamos com tudo. Naqueles meses, passei mais tempo com minha mãe do que em toda a minha vida adulta. A gente conversava sobre tudo. Sobre a infância dela, sobre meu pai, sobre como tinha sido difícil me criar sozinha depois que ele morreu. Ela me contou histórias que eu nunca tinha ouvido, sobre como ela chorava escondida quando eu era adolescente e já mostrava sinais de dureza. Sobre como ela rezava todos os dias, pedindo para que eu encontrasse meu rumo. Sobre como ela nunca perdeu a fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu segurava a mão dela e pedia desculpas. Desculpas por tudo. E ela sempre dizia a mesma coisa. Filho, Deus já perdoou. Eu já perdoei. Agora você precisa se perdoar. Mas me perdoar era difícil. Mesmo depois de tudo, eu ainda carregava culpa. Culpa pelas coisas que fiz, pelas pessoas que machuquei, pelo tempo perdido. Conversei sobre isso com o padre da paróquia. Ele me disse que a culpa era natural, mas que eu não podia deixar ela me paralisar. Que o perdão de Deus era completo e que eu precisava aceitar isso. Ele sugeriu que eu fizesse uma peregrinação, que voltasse à Aparecida, não para pedir nada, mas para agradecer. E foi o que eu fiz. Fui sozinho dessa vez,
Peguei um ônibus numa sexta-feira à noite e cheguei lá no sábado de manhã. Entrei na Basílica e fui até a imagem de Nossa Senhora. Ajoelhei e fiquei ali, em silêncio, por horas. Não rezei palavras específicas. Só fiquei ali, sentindo aquela paz me envolver. E então, finalmente, senti que podia me perdoar. Que eu tinha feito tudo o que podia para consertar meus erros. Que o resto estava nas mãos de Deus. Lucas se formou na Academia Militar com honras. Eu estava na plateia ao lado de Mariana quando chamaram o nome dele. Ele subiu no palco, recebeu o diploma e quando olhou para nós, sorriu. Depois da cerimônia, ele veio até mim e disse: "Pai, obrigado por me ensinar o que não fazer. E obrigado por me mostrar que é possível mudar." Aquilo me emocionou tanto que não consegui responder. Só abracei ele e agradeci a Deus por ter me dado uma segunda chance de ser pai. Lucas foi designado para um batalhão em outra cidade. Foi difícil vê-lo partir, mas eu sabia que ele estava pronto e tinha certeza de que ele seria um líder diferente. Um líder que respeitava, que ouvia, que entendia que força não é sinônimo de brutalidade. Beatriz começou a dar aulas de música para crianças carentes. Ela montou um pequeno projeto na igreja, ensinando violão e canto para quem não tinha condições de pagar. Eu ajudava no que podia, comprando instrumentos, organizando as salas, fazendo divulgação. Ver ela trabalhando com aquelas crianças, vendo os olhos delas brilharem quando conseguiam tocar uma música, era uma das coisas mais bonitas que eu já tinha visto. Um dia, ela me chamou para assistir uma apresentação que os alunos iam fazer. Fui e quando vi aquelas crianças no palco cantando e tocando com tanta alegria, entendi algo. O bem se multiplica. Assim como o mal que eu espalhei por anos tinha causado dor, o bem que eu tentava fazer agora e que meus filhos faziam se multiplicava. E aquilo me deu esperança. Esperança de que, no final, o bem sempre vence. Minha mãe faleceu numa manhã de domingo enquanto dormia. Foi tranquilo, sem sofrimento. Eu estava com ela na noite anterior. A gente tinha rezado juntos e ela tinha me dito que estava em paz, que podia partir tranquila porque sabia que eu estava bem. Quando recebi a ligação de Mariana dizendo que ela tinha partido, senti uma dor imensa. Mas ao mesmo tempo, senti gratidão. Gratidão por ter tido tempo com ela, por ter podido cuidar dela, por ter pedido perdão e sido perdoado. O velório foi lindo. A igreja estava cheia. Gente de todos os lugares que ela tinha tocado durante a vida. Pessoas que ela tinha ajudado, que ela tinha rezado por, que ela tinha acolhido. No enterro, pedi para falar. Disse que minha mãe tinha sido a pessoa mais forte que eu conheci, que ela nunca desistiu de mim, mesmo quando eu merecia ser abandonado, que ela foi minha ponte com Deus e que eu ia passar o resto da vida tentando honrar a memória dela. Quando colocaram o caixão na terra, coloquei em cima uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mesma que ela sempre carregava, e me despedi sabendo que ela estava em paz. Depois da morte da minha mãe, passei por um período de luto profundo. Mas não era um luto desesperado. Era um luto de saudade, de gratidão, de aceitação. Continuei indo à missa, continuei participando do grupo de oração, continuei tentando ser melhor. E aos poucos, a dor foi se transformando em lembrança boa. Comecei a contar histórias dela para Lucas e Beatriz, para que eles nunca esquecessem da avó. Falava sobre a força dela, sobre a fé inabalável, sobre como ela tinha sido a responsável por eu estar ali, vivo, inteiro. Meus filhos ouviam com atenção e diziam que queriam ser como ela. E eu sabia que, de alguma forma, ela continuava viva através de nós. A presença dela estava nos pequenos gestos que eu tinha aprendido a valorizar. Na forma como Beatriz rezava antes de dormir. Na paciência que Lucas demonstrava ao lidar com seus subordinados. Na maneira como Mariana acendia uma vela toda sexta-feira à noite. No quartel, fui convidado para dar palestras sobre liderança. No começo achei estranho. Quem era eu para falar sobre liderar? Mas o comandante me disse que justamente por ter errado tanto eu tinha muito a ensinar. Aceitei. Nas palestras eu contava minha história. Contava sobre como eu liderava através do medo, da humilhação, da arrogância. E sobre como aquilo destruiu minha vida e a vida de quem estava ao meu redor. Falava sobre a importância do respeito, da empatia, da humildade. Os soldados ouviam em silêncio.
Alguns vinham me procurar depois, dizendo que tinham se identificado, que também eram duros demais, que precisavam mudar. E eu conversava com cada um, tentando ajudar da forma que eu podia. Percebi que meu maior legado não seria minha carreira militar, mas as vidas que eu conseguisse tocar através da minha experiência. Cada conversa era uma oportunidade de plantar uma semente. Cada história compartilhada era uma chance de evitar que alguém cometesse os mesmos erros que eu cometi. Mariana e eu começamos a fazer trabalho voluntário juntos. Ajudávamos numa casa de recuperação para dependentes químicos. Eu conversava com os internos, contava minha história, oferecia apoio. Muitos deles tinham histórias parecidas com a minha: orgulho, arrogância, queda, desespero. E quando eu falava, eles se identificavam. Tinha um rapaz, o Diego, que estava internado há 3 meses. Ele era fechado, não conversava com ninguém. Mas um dia, depois de eu contar minha história num grupo, ele me procurou. Disse que também tinha desrespeitado a mãe dele, que também achava que era melhor que todo mundo e que agora estava ali, destruído pelo vício. Conversamos por horas. Eu disse que ele podia recomeçar, que nunca era tarde, que Deus dava segundas chances. Ele chorou muito. Meses depois, ele saiu da casa de recuperação recuperado e me procurou para agradecer. Disse que eu tinha sido um dos motivos dele não desistir. Hoje, Diego trabalha comigo no projeto voluntário, ajudando outros que estão no mesmo lugar onde ele esteve. Beatriz se casou. Foi uma cerimônia linda, simples, numa igreja pequena. Eu a levei até o altar. E quando entreguei ela para o noivo, senti uma mistura de alegria e melancolia. Alegria por vê-la feliz, melancolia por ver que ela não era mais minha menininha. Mas ao mesmo tempo sabia que ela estava pronta. Que eu e Mariana tínhamos feito o melhor que podíamos. Na festa, dancei com ela. E ela me disse que era o pai que ela sempre quis. Aquilo valeu mais do que qualquer coisa. Lucas também se casou pouco tempo depois. Trouxe a noiva para conhecer a gente e eu soube na hora que ela era especial. Eles se casaram numa cerimônia militar cheia de tradição e emoção. Ver meus 2 filhos felizes, construindo suas vidas, me fez entender que eu tinha conseguido. Que apesar de todos os erros, no final, eu tinha conseguido ser o pai que eles mereciam. E mais do que isso, tinha conseguido ser um exemplo de que mudança é possível. Me aposentei do exército aos 55 anos. Não foi uma despedida triste. Foi uma celebração. Fizeram uma cerimônia no quartel com discursos, homenagens, lembranças. Muitos soldados que eu tinha ajudado ao longo dos anos estavam lá. Rodrigo também estava. Ele fez uma oração no final, pedindo que Deus me abençoasse nessa nova fase. Quando saí do quartel pela última vez, senti uma paz profunda. Não tinha mais nada a provar. Tinha vivido, errado, aprendido, mudado. E agora ia aproveitar o tempo que me restava da melhor forma possível. Mariana e eu começamos a viajar. Conhecemos lugares que sempre quisemos conhecer. Passamos mais tempo com os netos que começaram a chegar. E todos os domingos, sem falta, íamos à missa juntos. Aquele ritual semanal era nosso momento de renovar a fé, de agradecer, de lembrar de onde viemos e para onde estamos indo. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era o filho daquela mulher da igreja do Rodrigo, o rapaz que eu tinha conversado anos atrás. Ele disse que queria me ver. Nos encontramos num café e ele me contou que tinha mudado de vida, que tinha voltado a estudar, conseguido um emprego, se reconciliado com a família. Disse que aquela conversa que tivemos tinha plantado uma semente e que ele nunca tinha esquecido. Agradeceu e disse que agora ele também ajudava outras pessoas contando sua história. Aquilo me tocou profundamente. Percebi que o bem que fazemos não morre. Ele se espalha, se multiplica, continua mesmo depois que a gente não está mais aqui. E essa era a maior recompensa, saber que de alguma forma eu estava fazendo diferença. Talvez você também já tenha feito diferença na vida de alguém sem nem perceber. Já parou para pensar nisso? Os anos continuaram passando e eu envelheci com gratidão. Cada ruga no meu rosto, cada fio de cabelo branco, cada dor no corpo era uma lembrança de que eu estava vivo, de que eu tinha recebido uma segunda chance. Passei a escrever.
Não livros ou artigos, apenas reflexões, memórias, lições que aprendi. Deixava tudo registrado num caderno, para que meus filhos e netos pudessem ler um dia. Queria que eles soubessem de onde eu vim, o que eu fiz de errado e como Deus me transformou. Queria que minha história servisse de alerta e de esperança. Alerta para não cometerem os mesmos erros. Esperança de que sempre é possível recomeçar. Escrevi à noite, quando a casa estava em silêncio, e cada palavra que colocava no papel era como uma confissão, uma forma de deixar registrado o quanto eu tinha mudado. Lucas se tornou capitão. Eu fui na cerimônia de promoção dele, orgulhoso. Ele tinha se tornado o tipo de líder que eu deveria ter sido. Justo, respeitoso, firme, mas compassivo. Os soldados dele o admiravam de verdade, não por medo, mas por respeito genuíno. Depois da cerimônia, ele me levou para conhecer o batalhão. Apresentou os soldados, mostrou as instalações, falou sobre o trabalho que estava fazendo. E então me disse algo que nunca vou esquecer. Pai, tudo que sou hoje, aprendi observando você. Tanto os erros quanto os acertos. Obrigado por ter sido honesto sobre os dois. Aquilo me fez entender que a verdadeira educação não está em fingir que somos perfeitos, mas em mostrar nossas falhas e como lidamos com elas. Vi nos olhos dele uma determinação que me lembrava de mim mesmo quando jovem, mas com uma diferença fundamental. Ele tinha compaixão. Tinha aprendido que liderar não é dominar, é servir. Beatriz teve o primeiro filho, meu primeiro neto. Quando segurei aquele bebê nos braços, senti uma emoção indescritível. Era uma vida nova, pura, cheia de possibilidades. E eu tinha a responsabilidade de ser um bom avô, de transmitir valores, de ser exemplo. Prometi a mim mesmo que ia ser para aquele menino o avô que eu gostaria de ter tido, que ia contar histórias, brincar, ensinar, mas acima de tudo, amar incondicionalmente. Beatriz me disse que queria que eu fosse o padrinho. Aceitei com o coração cheio. No batizado, quando o padre me perguntou se eu renunciava ao mal, respondi com convicção, porque eu sabia exatamente o que era o mal. Tinha vivido nele por anos e agora tinha a missão de proteger aquela criança dele. Quando olhei para aquele rostinho inocente, pensei em todas as vezes que eu tinha sido cruel, insensível, duro, e agradeci por ter a chance de fazer diferente com ele. O pequeno Gabriel, meu neto, cresceu rápido. Eu passava as tardes com ele, ensinando as primeiras palavras, brincando no parque, contando histórias. Ele adorava quando eu contava sobre minha vida no exército, mas eu sempre tomava cuidado para enfatizar as lições certas. Falava sobre disciplina, mas também sobre bondade. Sobre força, mas também sobre vulnerabilidade. Sobre coragem, mas também sobre admitir quando estamos errados. Um dia, quando ele tinha uns 4 anos, me perguntou por que eu sempre carregava aquela imagem no bolso. Sentei com ele e contei uma versão simplificada da minha história. Disse que um dia eu tinha sido muito orgulhoso e que isso me causou muitos problemas. E que aquela imagem me lembrava de ser sempre humilde e gentil. Ele ficou olhando para a imagem com curiosidade e então disse: "Vovô, ela é bonita." Eu sorri e concordei. Sim, ela era bonita. E eu nunca mais ia esquecer disso. Comecei a fazer visitas regulares a hospitais. Conversava com pessoas que estavam passando por momentos difíceis, doentes, desenganadas, sem esperança. Contava minha história, oferecia conforto, rezava com quem queria. Tinha uma senhora, Dona Irene, que estava internada há meses com câncer terminal. Ela estava revoltada, amarga, não queria falar com ninguém, mas eu insisti. Voltei lá várias vezes, sempre com paciência, sempre com respeito. Até que um dia ela aceitou conversar. Contei sobre minha revolta, sobre como eu também tinha estado amargo, sobre como o perdão me libertou. Ela ouviu em silêncio e depois disse que estava com raiva de Deus. Eu disse que entendia, que era normal, mas que talvez a raiva estivesse impedindo ela de ter paz. Não forcei nada, só plantei a semente. Semanas depois, a filha dela me ligou, dizendo que Dona Irene tinha pedido para chamar um padre, que tinha se confessado, que tinha feito as pazes com Deus e que tinha partido em paz. Aquilo me mostrou que, às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que entenda,
que não julgue, que só esteja presente. Mariana e eu fizemos uma viagem especial para a Aparecida no aniversário de 10 anos da recuperação da minha voz. Queríamos agradecer juntos, renovar nosso compromisso com a fé e com um ao outro. Quando entramos na Basílica, as memórias voltaram todas de uma vez. Eu me lembrei do desespero daquele dia, da vergonha, da dor, mas também me lembrei da paz que tinha sentido, do abraço invisível que me envolveu. Ajoelhamos juntos diante da imagem de Nossa Senhora e dessa vez não pedi nada, só agradeci. Agradeci por cada dia que tinha vivido desde então, por cada reconciliação, por cada momento de alegria. Mariana segurou minha mão e também rezou. Quando saímos de lá, ela me disse que sentia que aquele lugar era sagrado para nós, que era o lugar onde nossa família tinha sido salva. E eu concordei. Aparecida não era apenas um santuário, era o lugar onde eu tinha renascido. Fiz 60 anos. Mariana organizou uma festa surpresa. Estava toda a família, todos os amigos, pessoas que eu tinha ajudado ao longo dos anos. Foi uma noite emocionante. As pessoas faziam discursos, contavam histórias, agradeciam. Rodrigo estava lá e fez uma oração linda, agradecendo a Deus por minha vida, por minha transformação, por tudo que eu representava agora. Quando chegou minha vez de falar, eu agradeci. Agradeci a cada pessoa que tinha acreditado em mim quando eu não merecia. Agradeci a Mariana por ter ficado. Agradeci aos meus filhos por terem me perdoado. Agradeci a minha mãe, que mesmo não estando mais ali, continuava viva no meu coração. E agradeci a Deus por não ter desistido de mim. Por ter me dado uma segunda chance através daquele silêncio de 3 anos. Por ter me mostrado que a verdadeira força está na humildade. Olhei ao redor da sala e vi rostos sorridentes, olhos cheios de lágrimas, abraços sinceros. E percebi que aquela era a verdadeira riqueza. Não medalhas, não postos militares, não reconhecimento público, mas amor. Amor verdadeiro, construído com paciência, com perdão, com humildade. O grupo de oração na paróquia cresceu. De uns 10 participantes iniciais, passamos para quase 50 pessoas. Eu continuava compartilhando minha história, mas agora também ouvia as histórias dos outros com mais atenção. Tinha um rapaz jovem, o Fernando, que tinha acabado de sair da prisão. Ele estava tentando recomeçar, mas a sociedade o rejeitava em cada esquina. Eu o acolhi, apresentei para pessoas que podiam ajudar. Consegui um emprego para ele numa empresa de um amigo. Fernando se tornou um dos membros mais ativos do grupo. Ele dizia que eu tinha sido o primeiro a olhar para ele como uma pessoa, não como um ex-presidiário. E aquilo me lembrou de todas as vezes que eu tinha olhado para as pessoas apenas como números, como soldados, como subordinados. Nunca como seres humanos com sonhos, dores e histórias. Agora eu tentava ver cada pessoa com outros olhos. Com os olhos de quem já caiu e foi levantado, Lucas teve seu primeiro filho, meu segundo neto. Quando ele me ligou do hospital para dar a notícia, ouvi na voz dele uma emoção que me fez voltar no tempo. Lembrei de quando ele nasceu, de como eu tinha sido um pai ausente emocionalmente, sempre focado no trabalho, sempre duro. E agora ele estava começando sua própria jornada como pai. Fui visitá-los no hospital no dia seguinte. Quando segurei o pequeno Pedro nos braços, Lucas me disse: "Pai, eu quero ser para ele o que você é para o Gabriel. Presente, carinhoso, paciente." Aquelas palavras me encheram de gratidão, porque significavam que eu tinha conseguido quebrar o ciclo, que meus filhos não iam repetir meus erros, que eles iam construir uma geração melhor, mais amorosa, mais compreensiva, e que minha transformação não tinha sido em vão. Beatriz expandiu seu projeto de música. Agora, ela não só dava aulas, mas também levava as crianças para se apresentarem em asilos, hospitais, praças públicas. Eu a acompanhava sempre que podia. Ver aquelas crianças cantando para os idosos, ver os rostos cansados se iluminarem com as músicas, era uma das coisas mais bonitas que eu já tinha presenciado. Um dia, depois de uma apresentação num asilo, uma senhora idosa me chamou. Ela disse que tinha reconhecido minha voz, que eu tinha sido o sargento do filho dela anos atrás. Meu coração apertou. Perguntei o nome do filho e ela disse: era um dos soldados que eu tinha humilhado publicamente.
Pedi desculpas imediatamente, com lágrimas nos olhos. Ela segurou minha mão e disse: "Meu filho me contou sobre a mudança que você teve. Ele disse que você pediu desculpas pessoalmente. Eu vim aqui hoje para te agradecer, porque ele aprendeu algo importante com você, que nunca é tarde para mudar." Saí dali com o coração leve, mas também consciente de que as marcas que deixamos nas pessoas duram para sempre, sejam boas ou ruins. O tenente Marcelo, aquele que eu tinha levado para a missa anos atrás, se tornou um grande amigo. Ele tinha conseguido se recuperar do alcoolismo, tinha se reconciliado com os filhos e agora também fazia trabalho voluntário. Nós nos encontrávamos toda semana para tomar café e conversar. Ele me dizia que eu tinha salvado a vida dele, mas eu sempre respondia que tinha sido Deus quem salvou os dois. Nós éramos apenas instrumentos. Um dia, ele me propôs criarmos um grupo de apoio para militares que estavam passando por crises. Achei a ideia excelente. Começamos pequeno com reuniões quinzenais numa sala emprestada pela paróquia. Hoje, o grupo tem mais de 100 membros e já ajudou dezenas de homens e mulheres a superarem depressão, vícios, problemas familiares. Ver aquelas pessoas compartilhando suas dores sem medo de julgamento, sabendo que ali eram compreendidas, era a prova de que a vulnerabilidade não é fraqueza. É o primeiro passo para a cura. Fiz 65 anos. Dessa vez pedi para não fazer festa. Só queria jantar com Mariana, Lucas, Beatriz e os netos. Foi uma noite simples e perfeita. Comemos juntos, rimos, contamos histórias. Os netos brincaram no quintal enquanto a gente conversava na varanda. Mariana me deu de presente um álbum de fotos que ela tinha montado, com imagens de toda a nossa vida juntos. Desde o casamento até aquele dia. Folheei o álbum devagar, vendo como tínhamos mudado, como tínhamos envelhecido, como tínhamos sobrevivido a tudo. Tinha fotos dos momentos difíceis também, fotos onde eu tinha o rosto fechado, distante. E tinha fotos dos momentos felizes, onde eu finalmente sorria de verdade. Quando terminei de ver, abracei Mariana e disse: "Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter acreditado." Ela sorriu e disse: "Eu não fiquei pelo homem que você era. Fiquei pelo homem que eu sabia que você podia se tornar." Hoje, quando olho para trás, vejo dois homens completamente diferentes. O Reinaldo que cuspia em imagens e humilhava pessoas. E o Reinaldo que carrega uma imagem no bolso e oferece compaixão. Não foi uma mudança rápida. Não foi fácil. Foi dolorosa, humilhante, custou muito. Mas valeu cada lágrima, cada momento de desespero, cada segundo daquele silêncio interminável. Porque me trouxe até aqui, até esse lugar de paz, de gratidão, de fé. Não sou perfeito. Ainda erro, ainda tenho dias ruins. Mas agora sei que não estou sozinho, que existe algo maior me guiando, me sustentando, me perdoando sempre que eu tropeço. E isso faz toda a diferença. Carrego a imagem de Nossa Senhora Aparecida no bolso não como amuleto, mas como lembrança. Lembrança de que o orgulho destrói, mas a humildade constrói. De que podemos estar completamente perdidos e ainda assim ser encontrados. De que 3 anos de silêncio foram necessários para que eu finalmente aprendesse a ouvir. E agora, com a voz que me foi devolvida, uso ela para contar essa história. Para que outras pessoas saibam que não importa o quão fundo você caiu, sempre é possível levantar. Sempre é possível recomeçar. Sempre existe uma mão estendida esperando que você tenha coragem de segurá-la. Aprendi que a vida não é sobre ser o mais forte, o mais duro, o mais temido. É sobre ser humano. É sobre reconhecer que precisamos uns dos outros. É sobre pedir perdão quando erramos e oferecer perdão quando somos feridos. É sobre acordar todo dia e escolher ser melhor do que fomos ontem. Hoje, aos 67 anos, continuo indo à missa todo domingo. Continuo participando do grupo de oração. Continuo fazendo trabalho voluntário. Continuo sendo avô presente para Gabriel e Pedro. Continuo sendo marido atencioso para Mariana. Continuo sendo pai que tenta compensar os anos perdidos. E continuo sendo instrumento de Deus para ajudar quem precisa. Não faço isso para me redimir completamente, porque sei que algumas feridas que causei nunca vão cicatrizar por completo. Faço porque aprendi que cada dia é uma oportunidade de plantar o bem, de espalhar amor onde antes só havia dureza.
de construir pontes onde antes só havia muros, e de lembrar a mim mesmo e aos outros que somos todos imperfeitos, todos quebrados, todos precisando de graça. Há alguns dias estava no supermercado quando vi um homem gritando com a esposa na frente dos filhos. Reconheci nele o homem que eu tinha sido. O orgulho estampado no rosto, a raiva transbordando, a certeza de que estava certo. As crianças olhavam para o chão envergonhadas. A esposa tinha lágrimas nos olhos. Fiquei paralisado por um momento, sentindo uma dor profunda por aquela família. Quando o homem saiu, me aproximei da mulher e disse gentilmente: "Desculpe me intrometer, mas eu já fui como ele. Se algum dia ele quiser conversar, eu gostaria de compartilhar minha história." Dei meu número de telefone e saí. Não sei se ela vai me ligar. Não sei se ele vai querer ajuda, mas plantei uma semente. E às vezes é tudo o que podemos fazer. Minha história não é só minha. É de todos que acreditaram em mim quando eu não merecia. É da minha mãe, que nunca desistiu. É de Mariana, que teve a força de ficar e depois de voltar. É de Lucas e Beatriz, que me perdoaram e me deram nova chance. É de Rodrigo, que me ensinou sobre perdão genuíno. É de todos os soldados que eu machuquei e que mesmo assim alguns me perdoaram. É de Deus, que me amou quando eu era odiável. E agora é sua também. Porque se você está ouvindo isso, talvez seja porque precisa saber que mudança é possível. Que não importa o que você fez, não importa quão longe você se afastou, sempre há um caminho de volta. Sempre há esperança, sempre há perdão esperando por você. Não sei quantos anos ainda me restam. Não sei quantas histórias ainda vou poder compartilhar. Mas sei que cada dia que acordo, agradeço. Agradeço pela segunda chance. Agradeço pela família que não desistiu de mim. Agradeço pela fé que me transformou. E agradeço por poder usar minha voz, que ficou em silêncio por 3 anos, para falar de amor, de perdão, de recomeço. Se minha história pode tocar uma pessoa, se pode fazer alguém repensar suas atitudes, se pode plantar uma semente de mudança, então tudo valeu a pena. Todo o sofrimento, toda a dor, todo o desespero, porque no final não somos medidos pelo que conquistamos, mas pelo amor que deixamos. E eu quero deixar muito amor. Quero que meus netos se lembrem de mim como o avô carinhoso. Quero que meus filhos se orgulhem de mim. Quero que Mariana saiba que ela fez a escolha certa ao me dar uma segunda chance. E quero que Deus saiba que eu sou grato, eternamente grato.